Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta a mais um vídeo do canal Jesus Vem, o Tempo Acabou. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandra e estamos aqui para fazer mais um estudo a respeito da palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos falar de algo que eu considero também muito importante, como toda a escritura, do nosso Deus. Os estudos que têm sido feitos nesse canal, eles têm sido de uma importância muito grande, porque nós estamos estudando a palavra do nosso Deus, certo? E a gente vai falar de um assunto hoje que, de certa forma, ele vai mostrar alguns mistérios escondidos, assim como Deus ele tem revelado os mistérios escondidos da palavra dele com relação à salvação, com relação aos planos que ele tem com a vida daqueles que são a igreja dele, e as profecias bíblicas e o oculto e o escondido de Deus que tem sido revelado nesses últimos dias. Nós vamos falar um pouquinho também daquilo que tem estado também oculto há séculos e séculos, Podemos dizer milênios, E que o Senhor nesses últimos dias está nos mostrando, está nos revelando. Eu gostaria que vocês prestassem atenção naquilo que a gente vai falar, porque eu considero que vocês vão aprender bastante hoje aqui a respeito de tudo aquilo que Deus tem preparado e por que Ele tem preparado, a destruição para vir sobre este mundo. Bom, a gente vai falar e vocês vão entender, aquilo que eu estou querendo dizer, certo? Eu vou começar lendo a palavra aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 2, Apocalipse 2, 24. A gente vai ler o versículo 24 e vocês vão entender o que eu estou falando. A respeito da carta à igreja de Tiatira. Apocalipse 2, 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não julgarei sobre vós. É interessante que Deus aqui ele está falando com a igreja de Tiatira e ele diz, algumas coisas que ele tem contra as pessoas da igreja de Tiatira aqui. E nesse versículo ele diz assim que todavia a vós outros demais de Tiatira, ou seja, aqueles que não fazem parte daquilo que foi a repreensão que está na parte de cima da carta. E ele diz assim: a tantos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. O que será que a palavra está querendo nos dizer aqui? O que será que o Senhor Jesus quis nos dizer aqui quando ele fez com que o anjo passasse essa descrição dessa carta para João? Falando daquilo que a doutrina que é profunda de Satanás, aqui as coisas profundas de Satanás. O que será que ele quis dizer com isso? A gente vai agora para Apocalipse no capítulo 3, no versículo 2, e a gente vai falar o que que Deus tem para nós hoje aqui, falando a respeito das coisas profundas de Satanás. Aí vocês vão me perguntar, mas por que a gente tem que estudar e conhecer as coisas profundas de Satanás? Como que nós, a igreja do Senhor Jesus, acha que hoje nós podemos nos defender de tudo aquilo que está vindo, em oração, em propósito, em jejum, profetizando a respeito daquilo que Deus tem nos dado, quebrando maldições, se nós não conhecermos aquilo que está sendo dito aqui para nós, que são as coisas profundas de Satanás. Eu digo sempre que tudo aquilo que está na palavra, por mais que esteja oculto e o Senhor está nos revelando hoje, é importante. Tudo Ele quer que nós saibamos. Muitas vezes as pessoas falam, não me interessa as coisas do diabo, as coisas do anticristo, as coisas, mas vocês esquecem, gente, que tudo que está aqui, principalmente neste livro do Apocalipse, o qual foi destinado para nós uma bênção a respeito daqueles que estudassem a respeito desse livro, e foi determinado que aquele que lesse, aquele que ouvisse, seria abençoado, porque deveria partir de nós o interesse, sim, de conhecer tudo aquilo que está colocado aqui para nós como profecias, muitas partes colocadas como um mistério, aliás, todo o livro de Apocalipse,
e muitos leem e não entendem nada, e é por isso que nós estamos fazendo sempre esses estudos, porque o Senhor, Ele tem desejado revelar, porque precisa ser sabido tudo aquilo que está à frente de nós e que nós precisamos conhecer, e muito também daqueles que vão estar aqui nos momentos mais terríveis da terra, que é o tempo que nós estamos vivendo e os últimos dias que entrarão nos últimos 7 anos da grande tribulação, e que muitos estarão aqui e que precisarão saber de muitas coisas daquilo que está descrito nessa palavra. Eu vou falando e vocês vão entender tudo aquilo que eu quero dizer, certo? A gente vai começar carta à igreja de... Deixa eu achar aqui. De Pérgamo, é no capítulo 2 mesmo, gente. Eu falei 3, mas é 2. Carta à igreja de Pérgamo, Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então, a gente está ouvindo dizer aqui que o Senhor Jesus tem a espada afiada de 2 gumes. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, muito fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então, a gente está ouvindo aqui uma parte, né, daquilo que Deus está falando que tinha contra esta igreja de Pérgamo, que era aqueles que ensinavam a doutrina de Balaão, ou seja, ensinava aqueles que eram inimigos do diabo, aliás, inimigos do povo de Deus, como eles poderiam fazer para que o povo de Deus fosse derrotado, como foi Balaque que fez, né, na época que ele era profeta, aliás, Balaão para Balaque. Por quê? Porque quando Balaão, o profeta que era profeta de Deus, foi ensinar a Balaque, ele ensinou como que ele faria com que o povo de Israel estivesse enfraquecido. E como que isso acontece? Quando o mal consegue colocar no meio da igreja, no meio do povo, o pecado. O pecado, ele macula a fé e faz com que aqueles que servem a Deus fiquem como? Fiquem vulneráveis. E quando o povo de Deus que peca está vulnerável, ele se torna alvo fácil para o diabo. Então, é uma das doutrinas que o Senhor está falando aqui, que ele tem contra esta igreja, que permite, né, que isso aconteça. Mas o que nos importa aqui é falando aqui: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O que será que o Senhor estava querendo dizer para nós quando ele disse que o trono de Satanás estava em Pérgamo e que ali era onde Satanás habitava? A gente vai falar um pouquinho agora sobre a cidade de Pérgamo, certo? Eu vou aqui abrir para... A gente vai falar um pouquinho sobre a cidade de Pérgamo. Vamos prestar atenção, que eu vou ler para vocês a respeito dessa cidade, certo? O que eu considero bastante importante nesse momento. Então vamos lá. Como era a cidade de Pérgamo nos tempos bíblicos? Vou abrir subindo aqui. A cidade de Pérgamo era a capital da Ásia nos tempos bíblicos do Novo Testamento, sob o domínio do Império Romano. Então, achamos um ponto muito importante aqui. Pérgamo era uma cidade que estava sobre o domínio do Império Romano. Então, Pérgamo era do Império Romano. Guardem isso. Então, como capital da província romana na Ásia, Pérgamo era, sem dúvida, uma cidade importante. A cidade de Pérgamo ficava localizada sobre uma montanha de rocha com cerca de 300 metros de altitude. Aos pés da cidade ficava o grande vale fértil do rio Caico. Pérgamo estava ao norte de Éfeso e ficava a cerca de 30 quilômetros do mar Egeu, a pouco mais de 100 quilômetros da cidade de Esmirna. Embora não tivesse um grande porto marítimo, embarcações pequenas alcançavam a cidade através da navegação pelo rio Caico. Aqui a gente vai pular. Deixa eu ver se eu preciso ler essa parte de cima. Não, a gente vai pular e vai para aqui. A história da cidade de Pérgamo. No século I depois de Cristo, ou seja, o Senhor Jesus ainda era um garotinho, né, pequenininho, ainda um bebê praticamente, Pérgamo já era uma cidade antiga. Inclusive, antes de ser dominada pelos romanos, Pérgamo foi durante muitos séculos uma cidade helenística proeminente.
O professor de arqueologia bíblica Ward F. Voss explica que a proeminência da cidade de Pérgamo começou por volta do século III a.C., ainda na dinastia dos Átalos. Foi nesse tempo que a cidade veio a se tornar a capital de um reino helenístico de importância considerável. Em 133 a.C., por ocasião da morte de Átalo III, Pérgamo se tornou província da Ásia. Então, falando aqui que ele era de um reino helenístico, está falando que ele era do antigo reino que provinha do reino da Grécia. Vamos guardar essas informações, depois eu vou explicando para vocês. Voss ainda observa que antes dos tempos romanos, os governantes de Pérgamo tinham o poder necessário para expandir seu controle de riqueza natural da cidade-estado, que lhes fora concedida livremente como patronos da arte, fazendo a cidade de Pérgamo uma das melhores e mais bonitas cidades gregas. Aquilo que eu falei para vocês, né? Que ela foi uma cidade grega antes de ser uma cidade romana. Vamos guardar tudo isso. Pérgamo era uma cidade que contava com construções importantes no seu tempo, reunindo edifícios públicos importantes, economia. Vamos dar uma puladinha aqui. Vamos ver, aqui achei. Aqui essa parte que eu quero ler. Nos tempos bíblicos do Novo Testamento, Pérgamo era uma cidade grande com aproximadamente 150 mil habitantes. A cidade também era famosa por sua escola de escultura e por ser um centro religioso importante. Na cidade havia muitos templos e altares pagãos. Em Pérgamo havia um templo para Zeus, Atenas, Nicéfora, Dionísio, Categênio e Acépsio. O grande altar de Zeus era um monumento religioso mais importante da cidade, com mais de 12 metros de altura. Esse altar ficou conhecido como Altar de Pérgamo e atualmente pode ser visto reconstruído no Museu de Pérgamo, em Berlim. O altar de Eclépsio também atraía muita gente, pois ele era cultuado com o deus da cura. Inclusive, seu símbolo era a serpente, que até hoje estampa os emblemas da medicina. Quanto aos romanos, quando os romanos passaram a controlar Pérgamo, também foram construídos altares dedicados aos seus imperadores romanos. Por isso, Pérgamo era um centro religioso romano, onde o culto ao imperador era praticado com frequentes ofertas, sendo trazidas as imagens de César. O procônsul romano da cidade também tinha total autoridade para aplicar a pena capital entre os cidadãos. Pérgamo na Bíblia. A cidade de Pérgamo é citada na Bíblia, no livro de Apocalipse, que traz uma carta endereçada à comunidade cristã daquela cidade. De fato, os crentes de Pérgamo não tinham vida fácil. Eles tinham de enfrentar todo o paganismo da religião greco-romana. Então, está dizendo para nós que o paganismo da cidade de Pérgamo, naquele período, ela tinha tanto um contexto pagão dos gregos e dos romanos. E, por isso, constantemente era alvo de perseguições violentas. O fato do Senhor Jesus Cristo dizer que em Pérgamo estava o trono de Satanás, deixava muito claro que a situação dos crentes naquela cidade era realmente complicada. Inclusive, o próprio texto de Apocalipse menciona o nome de um mártir cristão, Antipas, que acabou sendo morto em Pérgamo, na cidade de Pérgamo, certo? É interessante a gente observar a respeito do paganismo que existia nessa cidade, e que essa cidade, ela tanto fez parte do Império Grego como do Império Romano. Eu vou deixar a tela no estudo mesmo e vou descer aqui para Apocalipse 2, ainda na carta de Pérgamo, e vou ler para vocês agora o versículo 15. Deixa eu ver. Não, o versículo 16. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então, como eu li para vocês aqui no versículo 16, ainda na carta de Pérgamo, em Apocalipse 2,16, portanto, arrepende-te, né? E se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. O Senhor está nos mostrando como que ele resolveria o problema justamente com essa adoração pagã, né? Este reino pagão que existia de forma muito profunda na cidade de Pérgamo. E por que o Senhor está nos falando isso? O que será que significava esta passagem quando ele diz que ali estava o trono de Satanás e que pelejaria com a espada da boca dele quando ele viesse sem demora?
A gente vai agora para Daniel. Eu vou mostrar para vocês o que é que o Senhor realmente estava querendo nos dizer. A gente vai para Daniel, no capítulo 7. Vocês vão entender tudo aquilo que eu tenho para dizer. Eu peço que vocês tenham paciência comigo hoje. Esse estudo ele não vai ficar muito curto, ele vai ficar meio compridinho. Eu preciso mostrar para vocês muitas coisas. Então, Daniel no capítulo 7. Deixa eu ver o versículo direitinho. Daniel 7. O sonho sobre os 4 animais. A gente vai para o versículo 7. Daniel 7, 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite. E eis o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava os pés, o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava insolência. Então aqui está falando para nós do 4º animal, né? A gente sabe que Daniel viu 4 animais numa visão, né? E ele viu um animal que simbolizava, que era um leão, simbolizava o Império Romano. Um segundo animal que era como um urso, que simbolizava o Império... deixa eu ver se é isso mesmo. O primeiro como leão, semelhante a urso, que simbolizava o Império Medo-Persa. O terceiro que ele viu era como leopardo, que simbolizava o Império Grego. E o 4º animal, que era um animal que não tinha uma forma como os de cima, que tinham formas de animais conhecidos, ele era como uma besta. Ele tinha 10 chifres, né? Como está falando aqui para nós, dentes de ferro e era feroz, né? Como está dizendo aqui para nós. A gente vai descer agora aqui para o versículo 17, ainda no mesmo capítulo, que eu quero ler para vocês aqui, ó. Presta atenção. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão na terra. Então está falando para nós aqui, na época de Daniel, né, que ainda estava dentro da Babilônia, que eram 4 reis que se levantariam na terra. A gente sabe aqui que o primeiro era, como eu falei, a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia e o Império Romano. Então vamos continuar. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade e eternidade. Agora a gente vai para o versículo 19. Deixa eu ver aqui. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava os pés do que sobejava. Então ele tinha os dentes de ferro e as unhas de bronze. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subia diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então, está descrevendo para nós aqui que este reino, que era o reino do Império Romano, ele tinha, dentro da composição dele, que ele era uma besta, né, um animal feroz, ele tinha dentes de ferro, mas ele tinha unhas de bronze. E que ele tinha 10 chifres, e que desses 10 chifres saiu um chifre pequeno. A gente sabe que o chifre pequeno é o anticristo. Então está dizendo para nós que o anticristo saiu deste reino. Está dizendo para nós que deste reino, do qual também saíram primeiramente os 10 chifres, saiu também o chifre pequeno. Se a gente for para Daniel no capítulo 2, a estátua de Nabucodonosor, eu quero achar para vocês direitinho aqui, Daniel 2, deixa eu só achar direitinho aqui para vocês. Aqui. A gente sabe que Nabucodonosor teve um sonho, né? E que essa estátua com que ele sonhou, eu vou ler aqui do versículo 31, capítulo 2, versículo 31, e vai descrever para nós. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor estava em pé diante de ti, e sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata,
o ventre e os quadris de bronze e as pernas de ferro. E os pés era parte ferro, parte barro. Então está descrevendo para nós a estátua que ele viu. A gente sabe que a cabeça de ouro, inclusive tem a explicação aqui. Deixa eu achar direitinho para mim poder ler, para não dizer que eu estou falando da minha cabeça. Deixa eu ver. Eu não marquei, mas eu sei, tá? Explicando. Peraí. Só um minutinho, gente. Ó, aqui. 39. Vamos ler o 38? Vamos ler o 38 da... Eu vou ler o 38. Daniel 2:38. A cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, Nabucodonosor e a Babilônia era a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte, como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Então a gente está vendo aqui que está dizendo para nós, sim, que o primeiro reino era o império do próprio Nabucodonosor, que era a Babilônia, depois vinha a Medo-Pérsia, depois a Grécia, depois o Império Romano. Então está descrevendo para nós aqui direitinho. E que realmente a Grécia era o quadris de bronze, né? E o Império Romano, ele era as pernas de ferro. Então, lembrando dos dentes do animal, ele tinha dentes de ferro e unhas de bronze. Então, ele tinha uma mistura ali daquele reino do Império Grego com o Império Romano. Quando o Império Romano assumiu o Império Grego, que durou por muitos anos, que foi de Alexandre o Grande, se dividiu, ainda estava ali naquele contexto também. Então, o Império Romano dominou com o Império da Grécia, ainda naquele contexto. A gente leu ali que em Pérgamo, a cultura e a adoração dele pagãs vinha do reino do greco-romano. Então, eles misturavam o grego com o romano. Certo? Ok. Eu já mostrei para vocês aqui. Agora a gente vai... Deixa eu ver aqui. Para Daniel 8. Vamos para Daniel 8. Quero que vocês entendam. Daniel 8, no capítulo 4. A gente vai ver mais uma descrição aqui, mostrando para nós da onde saiu, de que império saiu realmente o anticristo. Porque muitas pessoas ainda têm dúvidas, mas eu não vou mostrar para vocês isso aqui só para mostrar para vocês, por A mais B, que o anticristo, ele vai vir sim do Império Greco-Romano, do Império Romano, né? Que é dessa linhagem de império, desse povo que ele vai vir. A gente vai ler aqui agora. Eu vou ler do versículo 4 em diante. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, e nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu a observar, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, o qual tinha visto diante do rio, e correu contra ele como todo o seu furioso poder. Então a gente está vendo aqui que lutou um carneiro e um bode. Um bode e um carneiro lutando, né? E que o carneiro estava sendo vencido pelo bode. Vamos para o versículo 20 agora. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os seus olhos é o primeiro rei, que é o Alexandre o Grande. O ter sido quebrado, levantando-se quatro em seu lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual ao que tinha o Alexandre o Grande. Mas no final do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem de levantar-se, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas, grande
é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupenda destruição, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Então, o que a gente está vendo aqui? Que quando a gente leu lá na carta da igreja de Pérgamo, que dentro da cidade de Pérgamo estava o trono de Satanás, e que o Senhor viria para destruir aquele povo que não se voltasse para ele com a espada da sua boca, isso significa que ele estava apontando para nós que da cidade de Pérgamo, especificamente, onde havia uma adoração de um culto pagão. Gente, quem botou o culto pagão neste mundo? De onde veio o culto pagão? Quem eram aqueles que eram adorados nas religiões pagãs dos povos que não conheciam a Deus? Senão os anjos caídos. Quando nós escutamos falar da cultura dos povos antigos e das suas mitologias, a gente vê a descrição de gigantes sendo adorados, a gente vê a descrição daquilo que é colocado ali como deuses, aqueles que descrevem para nós os anjos caídos. Muitos acreditam que, como o Egito, que eram deuses que vieram do espaço e que voltariam, gigantes, que eles adoravam, que eles entendiam que eram deuses, mas nós sabemos que eram os anjos caídos. Então, dentro daquela cultura, aonde se levantou o anticristo, da onde vem a linhagem do anticristo, né? Porque o anticristo já está entre nós, então ele já se levantou, e quando eu digo se levantou, eu digo que ele já está existindo. Realmente, a gente vê a palavra de Deus nos dizer que o trono de Satanás está em Pérgamo, porque ali estava o trono de Satanás. Aí muitos vão dizer para mim, mas a cidade de Pérgamo não está na Turquia. Como muitos eu já ouvi falar que por causa da cidade de Pérgamo está na Turquia, o trono de Satanás está na cidade de Pérgamo, que o anticristo viria do povo islâmico. Mas eu já mostrei para vocês que na época em que Pérgamo começou a existir como cidade, ela existiu no Império Grego e depois ela foi tomada, e quem assumiu o poder daquela cidade foi o Império Romano. Então, no período em que nós estamos lendo aqui, a respeito das cartas que foram escritas por volta do ano de 90 a 95 depois de Cristo, que João estava escrevendo as cartas às igrejas de Pérgamo, onde o Senhor Jesus dizia que o trono de Satanás estava em Pérgamo, ele estava querendo nos dizer que o anticristo viria de um lugar onde todo o propósito de adoração pagã estava colocado como base, e que o Senhor viria com a espada da boca dele, né, para destruir aquele lugar. A espada de Deus que sai da boca do Senhor Jesus lá no final, quando a gente lê, quando a gente vai para Apocalipse no capítulo 19, a gente vai para Apocalipse no capítulo 19, eu vou ler para vocês, quando ele fala ali que ele vai destruir, né, eles com a espada da boca dele, 19, deixa eu ver aqui, 15, também não ficar procurando aqui. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, a espada da boca do nosso Deus, do Senhor Jesus, que é a palavra de Deus diz para nós que ela é a espada de dois gumes, e que ela sairá da boca do Senhor Jesus quando ele vier guerrear com o anticristo, é justamente o que ele está dizendo para nós, que da cidade de Pérgamo vem aquele no qual ele vai guerrear com a espada da boca dele. E quando a gente vai para Hebreus no capítulo 4, aqui, Hebreus no capítulo 4, eu quero que vocês entendam o que eu estou falando, que essa é só a primeira parte, é só um ponto. Hebreus no capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e as medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, quando a gente lê aqui que a palavra de Deus é mais cortante do que uma espada de dois gumes, e está dizendo para nós que a espada que o Senhor vai usar contra o mal, contra o anticristo, contra o seu reino no final dos tempos, que vai sair da sua boca e vai vencê-los, nada mais é do que a palavra. A palavra de Deus vai julgar a todos aqueles que forem condenados. É a palavra de Deus que julga.
É a palavra que é a espada de dois gumes, que é a mais penetrante. É ela que vai julgar e condenar aqueles que estarão no final dos tempos sendo vencidos pela espada que sai da boca do nosso Deus. Então Deus vai pelejar contra o mal, contra o anticristo, contra os anjos caídos e contra toda a adoração que começou, né, a gente pode dizer, entre aspas, dentro da cidade de Pérgamo, digamos assim, foi colocado ali um centro de culto pagão, da onde o anticristo viria se levantar. Aí vocês vão me perguntar, mas você não falou para nós que o anticristo ele vem da linhagem, que ele é Gog, que ele vem da terra de Magog, que ele é um judeu askenazita, porque ele vem da descendência daqueles que se declaram judeus e não são, que se converteram, e coisa e tal, e tal, e tal? Sim. Eu vou mostrar para vocês aqui umas coisas agora. Primeiramente aqui, ó. A gente vê que Pérgamo, ele estava assim, na região que hoje é a Turquia. A gente está vendo a Turquia e a gente está vendo aonde fica Pérgamo hoje. Lembrando que naquela época não existia Turquia, certo? Vamos passar aqui para a gente ver o que eu estou querendo dizer para vocês. Aqui a gente vê o Império de Alexandre o Grande, que é justamente o império que a Bíblia chama de o Império de Bronze, né? Que era o Império Grego. Veja só, se vocês analisarem comigo aqui, vocês vão ver que aqui já é quando se dividiu. Aqui são os 4 generais de Alexandre o Grande. E é interessante a gente ver que, ó, um pegou aqui em cima, um pegou aqui também, outro pegou aqui e outro pegou aqui embaixo. Só que esses dois aqui, ó, o reino deles ele não prosperou. O reino realmente ficou dividido entre o rei do norte, vocês podem ver que está aqui, e o rei do sul. Então, o rei do norte, que está justamente nessa região aqui onde eu mostrei para vocês, que estava a Turquia, que estava Pérgamo hoje na Turquia, porque aqui é a região onde ficava também a Turquia, ó. A Turquia ficava aqui, ó. Certo? Que o rei do norte está justamente, profeticamente falando, saindo do Império Grego. Ah, mas não é do Império Romano? Lembre-se que é do Império Greco-Romano, que tanto os chifres que se levantam, como o chifre pequeno que vem, se levanta e derruba 3, eles saem de uma junção. Lembre do quarto animal, que tinha unhas de bronze e dentes de ferro. Era o Império Romano? Sim, mas ele vinha com uma cultura do Império Grego ainda. E a adoração deles era uma adoração greco-romana. Vamos continuar aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Aqui, ó. Qual o nome dos 4 generais de Alexandre o Grande? Os reinos helenísticos, lembra que eu li para você lá dos reinos helenísticos? Então, do qual, antes do Império Romano assumir Pérgamo, era o reino helenístico que ainda reinava lá, é uma descendência do Império Grego. Ó. Foram reinos surgidos na Ásia, Egito, Macedônia e Grécia, após a divisão do Império de Alexandre o Grande, ou Magno, por seus generais Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu e Cassandro. Então, o Seleuco é como eu mostrei para vocês aqui, o rei do norte. Vamos voltar para vocês verem de novo. Aqui. Seleuco é o rei do norte. E o Ptolomeu, o rei do sul. E esse Antíoco Epifano que está aqui, ó, Antíoco. Está dizendo para nós que o Antíoco Epifano, ele vem da descendência... desculpa, gente. Do Seleuco. Vamos lá, vamos continuar. Eu vou mostrar para vocês entenderem. Vamos continuar. Aqui. Vamos ver se... eu preciso, acho que eu mudei 2, espera aí. Mudei. Aqui agora eu vou mostrar para vocês essa descendência, que é justamente desse Antíoco Epifânio. Aqui. Deixa eu dar uma aumentadinha. Antíoco IV Epifânio foi um rei helenístico da dinastia seleucida de Seleuco,
que governou a Síria entre 175 AC e 164 AC. Ele era o terceiro filho do rei Antíoco III Magno e também foi irmão de Seleuco IV, Filapator. Originalmente ele era chamado de Mitrídates, mas mudou seu nome para Antíoco quando assumiu o trono. Esse Antíoco Epifânio é aquele que, eu até já falei dele aqui, no ano de 160 e alguma coisa, não lembro agora exatamente a data, existiu a guerra que foi chamada em Israel, onde ele entrou no reino de Israel, na cidade de Jerusalém, no templo, e ele sacrificou um porco no templo. Então, ele também é considerado como conhecido, né, como também anticristo, porque ele sacrificou um porco dentro do templo, quando ele guerreou nessa guerra que... Agora eu esqueci, gente, qual era que os povos eles guerrearam. Tem até no livro eu esqueci, não vou tocar nesse assunto, mas é só para vocês verem que a descendência deles, ela veio se fundamentando de tempos e tempos. E esta parte que eu estou falando para vocês, ela é citada aqui na palavra. Eu vou até ler para vocês, em Daniel, no capítulo 11, fala sobre o Antíoco Epifânio. Por isso que eu estou mostrando para vocês sobre ele. Para vocês não terem dúvida que o anticristo ele vem dessa linhagem. Então, Daniel, no capítulo 11, estou voltando aqui, gente. Não vou voltar para vocês, porque eu vou mostrar mais coisas para vocês. Então, eu vou deixar aqui. Sim. Só achar aqui. Daniel 11. Aqui. Deixa eu ver onde é que eu vou ler. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregando tudo contra o reino da Grécia. Então está nos mostrando aqui do reino da Pérsia, o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge do seu reinado será quebrado e repartido para 4 ventos dos céus, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora do seu descendente. Então está contando para nós aqui que o Alexandre o Grande perdeu o reino, mas não foi para sua descendência, foi para 4 generais, porque ele era jovem, ele não tinha filhos ainda, que assumiram o reino, entendeu? E que aí, o rei do sul será forte, como também um dos seus príncipes, e esse será mais forte do que ele, e reinará e será grande o seu domínio. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro, e a filha do rei do sul casará com a do rei do norte. Para estabelecer concórdia, ele, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá nem no seu braço, porque a ele será entregue o bem, assim os que trouxeram o seu pai e o que tomou por sua naqueles tempos. Mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza e agirá contra eles e prevalecerá. Também os seus deuses, com as multidões das suas imagens fundidas, você vê que sempre os reis do norte, que é aquela parte que eu mostrei ali do Seleuco, contra o rei do sul. Sempre a guerra começou ali. Também os seus deuses de fundição, Deixa eu passar para o 9 aqui. Mas depois este avançará contra no reino do rei do sul, e tornará para a sua terra. E os seus filhos farão guerra e se reunirão numerosas forças. E um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante. E voltando à guerra, levará até a fortaleza do rei do sul. Então este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá um campo grande, multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. Deixa eu achar aqui a parte que fala do Antíoco Epifânio. Peraí. Só um minutinho. Aqui, O rei do norte virá e se levantará, e levantará baluartes e tomará a cidade fortificada, que eu falei que é a guerra, gente, que ele vai ter lá com o povo, na época do povo de Israel. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido,
pois não haverá forças para resistir. Ao que, pois, vier contra ele, fará o bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Então, aqui sempre vai estar mostrando os reis do norte contra os reis do sul. E Daniel, ele vai até o finalzinho, quando a gente vai para o versículo 35 do capítulo 11, aí já vai falar do anticristo. Então a gente vê que está vindo tudo numa sequência. Eu coloquei para vocês aqui agora a imagem de onde era o reino do Império Romano. Vocês veem que o Império Romano, ele pegava aqui tanto o lado onde tinha o domínio do Império Grego, aqui ó, que é um pedaço também aqui da Turquia, praticamente a Turquia inteira. E aqui é o lado onde o Império Romano tinha se dividiu. Ele se dividiu no Império Oriental e no Império Ocidental. Então, Roma era a capital do Império Ocidental e Constantinopla a capital do Império Oriental. Isso, gente, já aconteceu já depois que o Senhor Jesus já tinha morrido, porque o Império Romano, ele durou muitos séculos, ele durou alguns séculos, e aqui a gente está vendo a imagem do Império Romano já dividido, mas ainda era o Império Romano, gente, do mesmo jeito, ainda era o Império Romano. Aí a gente vai continuar aqui, vamos ver qual que é a imagem que eu tenho aqui. Bom, eu vou voltar um pouquinho aqui para já. A gente já entendeu, então, por A mais B, que o anticristo vem da linhagem do Império Greco-Romano, do Império Romano e da mistura descendência dos gregos para os romanos. Como a palavra de Deus nos mostra, que Pérgamo era a cidade onde existia o paganismo e da onde essa genética, provavelmente do anticristo, da descendência dele, viria. Porque é o que a palavra está nos dizendo, certo? Ok. Só que eu falei para vocês que existiam aqueles que se declaram judeus e não são, né? Eu vou ler para vocês mais algumas coisinhas aqui. Vamos lá. Sabemos agora que a máfia casariana, que é justamente os casares, né, está a travar uma guerra secreta contra a América e contra os americanos, com o uso de terrorismo do estilo de bandeira falsa, do tipo Gladio, através do sistema de reserva federal ilegal e inconstitucional, agência privada de cobrança de impostos dos Estados Unidos, FBI, FEMA, Departamento de Segurança Interna, Agência Federal de Segurança e bababá. Sabemos com certeza que a máfia casariana foi responsável pela implantação de um ataque de bandeira falsa no estilo Gladio na América no 11/9/2001. Bom, isso aqui está mostrando para nós um pedacinho, né, de uma informação que está dizendo para nós que quem está por trás, né, desses ataques nos Estados Unidos, que está destruindo os Estados Unidos por dentro hoje, é esta máfia casariana, certo? Mas primeiro, antes de eu continuar com essas imagens aqui, eu vou mostrar para vocês uma matéria, algumas matérias que eu quero ler para vocês, certo? Que é importante. Vamos lá. Aqui. Primeiro eu vou ler esse aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ó, vou voltar aqui. Os casares e as suas vitórias. Da ferocidade guerreira e tendências dos casares na existência mútua duvidosa e sim bastante evidências históricas, tudo isso aponta para uma raça de pessoas tão violentas em sua relação com os companheiros que eles eram temidos e terrificavam todos os povos daquela região do mundo. Então, eu já falei para vocês que os casares foram aqueles que deram origens, né, aos judeus askenazitas, que são aqueles que não são judeus, mas são a sinagoga de Satanás. Mas a gente vai falar sobre este povo que talvez muita gente nunca tenha ouvido falar sobre ele, certo? Vamos lá. Vou mostrar para vocês algumas coisas aqui muito importantes. Vamos lá. O cronista árabe Said Maghribi escreve: eles habitam ao norte da terra para a 7ª região, tendo sobre as suas cabeças a constelação de Plug. A terra deles é fria e úmida. Eles são muito alvos em sua complexão, têm seus olhos azuis, o seu cabelo flui e é predominantemente avermelhado. O porte físico deles, e é grande a natureza deles e fria.
Seu aspecto geral é selvagem. Vamos continuar. No século IX, o monge Drutmar de Aquitânia, no seu comentário sobre Mateus 24:14, na Matthew Evangelista Exposition, afirmou que Gazari ou Casares habitou nas terras de Gog e Magog. O que eu falei para vocês? Que Gog, da terra de Magog, é a descendência, né, do neto de Noé, e essa descendência, aliás, do neto do filho de Noé, do neto, Magog era neto de Noé, filho de Jafé. E já era o neto deles que vinha como um askenazita, que dá o nome dos judeus askenazes. Então, está dizendo para nós que os Casares, eles moravam nas regiões da terra de Gog e Magog, ou seja, Gog da terra de Magog. Lendas e histórias abundam, algumas das quais há credibilidade de acordo com um monge de Aquitânia, acima citado, que se centralizou em torno de Alexandre o Grande. Presta atenção, gente, como tudo isso é antigo. E a sua tentativa de ajuntar e quarentenar os Casares do resto do mundo civilizado, devido à sua natureza violenta e bárbara. Mas essa tentativa aparentemente fracassou. Drutmar reclama que eles escaparam. Algumas lendas afirmam ainda que eles eram canibais. Então vamos lá. Após a conversão do reino dos Casares para o judaísmo, o termo Hedji, judeu vermelho, entrou em uso na superstição medieval dos alemães, que aquacionaram seus cabelos e barbas vermelho e sua natureza violenta com engano e desonestidade. Também é bem documentado que eles cobravam pesados tributos a todos que passavam pelas suas terras e ninguém ousava recusar, né? Pagá-los, no caso. Então a gente vê que este povo, os Casares, que são justamente os descendentes de Magog, que são os judeus askenazitas, que eles se converteram ao judaísmo, como está dizendo aí, a gente vê que eles tinham uma linhagem com os anjos caídos. Por isso a sua perversidade, e até mesmo diziam que eles eram canibais, né? De acordo com Benjamin H. Friend, ele próprio, um judeu que por longo tempo foi associado e confidente de presidentes e estadistas, o endereço apresentado em 1961 no World Hotel em Washington, descreveu que os Casares eram tão violentos e hostis até que finalmente foram expulsos da Ásia e se espalharam entre as nações da Europa Oriental por volta de 1300. Escreve ele que eles eram aterrados dos povos de Gog e Magog. Mais uma vez, gente. Agora eu vou adiantar aqui para me ler aqui essa parte, que acho que é a parte que é a mais interessante e a mais importante. Vamos lá. Não é difícil determinar alguns dos fatos que motivou a lendária ferocidade dos Casares na guerra. Quando Beck, o líder militar Khazar, e segundo o comandante após o Kangen, enviava parte das suas tropas, eles não retrocediam em nenhuma das circunstâncias. Se fossem derrotados, qualquer um que retornasse era certamente morto. Às vezes eles serravam cada um deles ao meio e crucificavam, e às vezes eles travavam pelo pescoço em árvores. Logicamente, parece pouco provável que isso tenha acontecido, mas de uma vez que essa revelação causa mesmo em mais forte guerreiro a sensação de que a derrota não vem ao acaso, não é uma opção. Essa prática também teria constituído um forte impulso para a lenda da ferocidade dos Casares, uma vez que, quando confrontados com a escolha de ou vencer a batalha ou enfrentar o pior em sua morte em casa, as opções e as respostas racionais para eles tornavam-se dolorosamente distintas. Todos esses fatos, mesclados com o semi-factual lenda de Alexandre o Grande e suas tentativas de emparedar esses judeus avermelhados e isolá-los do restante da humanidade, levou a numerosas mitologias no escape vindouro no final dos tempos, a partir da zona delimitada pelas montanhas do Cáucaso, Gog e Magog. E assim, como certas lendas dizem, eles têm a finalidade de cumprir a profecia bíblica da destruição no final do mundo. E mesmo o islamismo tem essas lendas na sua mitologia. Vamos continuar. Eu sei que é grande, gente, mas prestem atenção. Em um escrito pelo imã
Cartier, ele afirma que o profeta Maomé afirmou: todo dia Gog e Magog tenta cavar um ninho para escapar da barreira, montanhas do Cáucaso. Quando eles começam a enxergar a luz solar, aquele que é encarregado lhe diz: parem, amanhã vocês podem continuar a cavar. E quando volta a cavar a barreira, esta fica cada vez mais forte do que era antes. Segundo eles, isto era continuar até o dia determinado pelo Supremo. Como mostraremos em seguida, os muçulmanos da parte sul do reino dos Khazares tinham boas razões para anexar essas legendas aos seus ferozes vizinhos do norte. Então, os Khazares, eles eram vizinhos dos muçulmanos que já moravam na parte sul. Então, do lado sul oriental, né, dos Khazares, moravam os muçulmanos. E do lado norte, primeiro o povo grego, depois o povo romano. Vamos lá. Eu vou adiantar um pouquinho aqui. Deixa eu ver para nós o que importa para nós. Aqui. Deixa eu ver, gente, para me ver como é que fica legal aqui. Este presciente senso político se tornou evidente em seus encontros diplomáticos com os romanos. Então, os Khazares, que tiveram brigas com os gregos e com os muçulmanos, eles começaram a entrar em acordo com quem? Com os romanos. Vamos ler. O imperador romano Heráclius, em 627 d.C., formou uma aliança militar com os Khazares, para efeito de uma derrota final dos persas. Após a primeira reunião do rei Khazar Zirbel com o imperador romano, os Khazares apresentaram na íntegra da sua ostentação suas habilidades diplomáticas, das competências que lhe serviriam bem e não desapareceram com o seu reino. Ele, com os seus nobres, desmontaram de seus cavalos de Gibon e caíram prostrados no chão para adorar a púrpura de César, do imperador, gente. Tão encantado ficou o imperador bizantino com esta exibição de reverência que acabou por ofertar, juntamente com muitas riquezas, a sua filha Eudácio em casamento. Esta união nunca se consumou devido à morte de Zibião. Então, o casário que ia receber a filha do imperador romano em casamento acabou morrendo nesse período. Mas nesse período, a Eudácia, que era filha, foi para Casária. Então, a filha do imperador romano foi morar na Casária. No entanto, após a derrota final dos desígnios do islamismo no Reino do Norte, em 730 DC, um casamento entre uma princesa Khazar e um herdeiro do Império Romano Bizantino resultou em um filho, que foi o regente bizantino conhecido como Léo o Khazar. Assim, o rei do norte habilmente conseguiu instalar-se no trono do Império Romano. A gente queria achar, gente, a ligação entre os descendentes de Magog, que justamente era o povo khazariano, que na realidade vinham da descendência de Askenazi, e que se envolveram provavelmente com os anjos caídos. Eles eram servos dos anjos caídos, eles tinham como cultura os anjos caídos, e eu vou mostrar para vocês tudo isso. Ele se misturou, sim, com o povo romano, do Império Romano, que vinha dali da região do Império Grego, e tiveram este filho que se chamava, ele era um imperador bizantino, romano, mas ele se chamava Léo o Khazar. O que nos aponta que provavelmente o anticristo venha dessa linhagem, certo? Eu não vou continuar lendo, tem bastante coisa, essa matéria ela é muito boa, mas eu não vou continuar lendo, que eu quero mostrar para vocês umas outras coisinhas aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Antes de eu ler sobre o Baal, eu vou mostrar para vocês aqui embaixo mais algumas coisinhas. Eu quero que vocês entendam essa linhagem maligna. Então, vamos continuar aqui. Vamos lá. A história oculta da incrível e malévola máfia khazariana. Então, aqui vai contar para nós essa história no período de 100 a 800 depois de Cristo. Então,
por volta do ano 100, do primeiro século, gente, aonde por volta do ano de 95, mais ou menos, DC, era quando João escreveu a carta de Apocalipse, gente, que a gente acabou de ler aqui, o livro de Apocalipse, né, e as cartas às igrejas. Aqui está falando do ano 100 ao ano DC, quando vai mostrar para nós aqui falando sobre o que acontecia já a respeito da máfia casariana, que já existia neste período do primeiro século, certo? Quando eles se misturaram, com certeza, com o Império Romano. Uma sociedade incrivelmente malévola emerge na Casária. Os casarianos tornam-se numa nação governada por um rei maligno que tinha a servirem na sua corte antigas artes negras babilônicas, oligarcas ocultas. Durante esse tempo, os casarianos tornaram-se conhecidos pelos países vizinhos como ladrões, assassinos, bandidos de estrada e assumiram a identidade de viajantes. Deixa eu tirar aqui essa... Assumiram a identidade de viajantes que assassinavam, sendo essa uma prática ocupacional de um modo de vida normal para eles. Então, vamos continuar. Vou aumentar. O profundo e sombrio segredo das cerimônias ocultas era que todas elas eram baseadas na antiga veneração de Baal, também conhecida como adoração à coruja, para enganar a Confederação das Nações lideradas pela Rússia, que observavam os casários. O rei casariano uniu essas práticas da magia negra luciferiana com o judaísmo e criou uma religião secreta satânica conhecida como talmudismo babilônico. Olha lá. Esta foi tornada a religião nacional da Casária e nutria o mesmo mal que era conhecido antes dos casários. A gente está vendo que os casarianos, ou judeus askenazitas, né, eles tinham uma adoração a Baal e eles juntaram, quando se converteram, né, ao judaísmo. Os casarianos, quando se converteram ao judaísmo, se tornaram judeus askenazitas, porque Askenaz não tinha nada que ver com Sem, ele era da descendência de Jafé. Então, aqueles que vieram da linhagem dele, eles eram jafenitas. Então, eles não eram descendentes de Abraão. Então, eles não eram judeus. Então, eles não eram das 12 tribos de Israel. Então, eles foram conhecidos como a 13ª tribo. Aqui a gente tem uma mapinha que eu coloquei aqui, porque eu quero mostrar para vocês como que era que se dividia aqui, ó. Aqui por volta de 1463 foi quando o Império peraí, gente, desceu aqui. Dos turcos otomanos, eu vou voltar de novo a abrir, peraí. Tô apanhando hoje, né? Dos turcos otomanos, eles realmente conseguiram dominar o povo de Roma, gente, porque a gente sabe que chegou um momento em que os turcos otomanos dominaram Roma. Isso aconteceu em 1453, quando eles tomaram Constantinopla. Aí sim, esse lugar que era chamado antigamente de Anatólia se tornou a Turquia, e Istambul, tá aqui, ó, se tornou a capital deles. Então, por volta de 1457 somente, que realmente os turcos otomanos conseguem tomar Constantinopla, que era justamente o lado do Império Ocidental de Roma. O Império Oriental continuou na mão de Roma ainda, gente, na mão do Império Romano, que é onde está Roma hoje, que é onde está em cinza. Mas a parte amarela, ela se tornou agora do Império Otomano, mas isso já aconteceu depois que tudo isso que eu tenho contado para vocês já tinha passado, certo? Vamos voltar agora para aquela matéria lá que a gente estava lendo. Aqui, que eu quero mostrar para vocês. Aqui, vamos lá. Espero que vocês estejam me acompanhando, gente. A gente está traçando aqui uma coisa que se baseou no oculto maligno que está dentro da palavra, mas do oculto maligno da onde Satanás se rasteja há muitos séculos. As características de Baal variavam mais ou menos segundo as tribos que o adoravam, relacionando
com a fecundidade associada muitas vezes a Ishtar. Era venerado principalmente na Pérsia e na Mesopotâmia. As cerimônias tinham um caráter orgístico. Aparece frequentemente mencionado na Bíblia. Orgístico. Faziam orgias, né? Em Canaã, era muito venerado como o deus do trovão. E o seu nome é uma palavra semítica que significa senhor ou dono, sendo inicialmente o título depois que se tornou o seu próprio nome. Vou descer mais um pouquinho aqui. Havia vários deuses Baals. Deixa eu ver. Haviam vários deuses Baals para diversas tribos, como se pode verificar no Velho Testamento, em que se refere a Baal na tribo de cada tribo. Daí que se emprega também o plural Baalins. Apesar da diversidade, os Baalins tinham características mais ou menos semelhantes. Baal era filho de Dagon, da sua sementeira, renascia, deixa eu ver, eu quero ler a parte onde fala os nomes que ele tinha. Deixa eu ver aqui. Aqui, achei. Foi cultuado na Babilônia, onde era a representação do planeta Júpiter. Na Fenícia, no século 7 d.C., no Egito, durante a 19ª dinastia, e na Grécia. Tinha um templo magnífico em Tiro, onde ele tinha erigido dois pilares, como aconteceu em Israel. Em Mersália foi encontrada uma placa com as indicações dos sacerdotes para o culto. Então a gente vê que um templo que se erigiu magnificamente para ele estava onde? Em Tiro. Mas ele foi adorado na Babilônia, como eu falei, da adoração do culto babilônico, que é o povo Khazari, né, que adorava Baal, misturou com a cultura da religião judaica, né, e virou o talmudismo babilônico, que na realidade adorava Baal, que nada mais é na sua essência primária a adoração a Lúcifer, né, e aos anjos caídos. A gente já sabe que isso está tudo ligado. E o templo que eles possuíam, a gente está vendo aqui que estava onde? Em Tiro, certo? Em Tiro. Bom, a gente vai continuar agora e eu vou falar para vocês mais algumas coisinhas, certo? Deixa eu abrir aqui de novo a imagem. Aqui. Vamos lá. Aqui é a origem do povo turco, eu nem vou ler para vocês, porque eu já mais ou menos falei para vocês, né, da onde eles vinham aqui. A gente vai falar um pouquinho agora sobre Jezabel. Também conhecida como Jezebel, foi uma princesa fenícia e esposa de Acabe, o rei do reino de Israel, sendo assim rainha consorte do reino de Israel. Ela era filha de Etibal, rei dos Sidônios, ok? Ela era filha dele, rei dos Sidônios. A gente vai dar uma descidinha aqui para continuar vendo, ó. Sidom, Líbano, mulher de Acabe. E a gente vai falar um pouquinho de Jezabel. Vou voltar um pouco agora. E a gente vai para a carta em Apocalipse. Deixa eu ver. Apocalipse 3, 9. Não, Apocalipse 2,18 primeiro, depois eu leio 3,9. 2,18, vamos lá. Aqui. Eu vou ler o 19. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o teu serviço, e a tua perseverança, e as tuas últimas obras, é carta à igreja de Tiatira, tá? E as tuas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerardes que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Então a gente vai falar um pouquinho de Jezabel, gente. O que a palavra está falando para nós aqui? Que ela a si mesma se declarava profetisa. A gente sabe que ela era profetisa de Baal e Aserá, certo? Não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição. Que prostituição que a palavra está falando para nós? Ela está falando da prostituição física? Sim, eles tinham, como eu vi, cultos de orgia. Eles tinham as prostitutas cultuais deles, que eram as profetisas, né?
de Baal, que faziam cultos de adoração a Baal, sim, com prostituição. Mas a prostituição que a palavra aqui está nos mostrando é justamente a prostituição espiritual. Quando o povo de Israel foi levado a adorar outros deuses, ou a adorar o diabo, ou a adorar os anjos caídos, ou a adorar os deuses pagãos daquela época. E que tipo de adoração Jezabel trazia para aquele lugar? A gente já leu que ela era da cidade de Tiro, certo? E que lá em Tiro tinha o quê? Um templo grandioso para quem? Para Baal, certo? Então a gente sabe que Jezabel adorava Baal, a gente sabe, porque a gente lê isso lá na passagem de Elias. Eu vou abrir para vocês aqui 1 Reis 18, para vocês verem como isso era bem específico naquela época. 1 Reis 18. Vamos ver aqui o que Deus está falando para nós. Elias apresenta-se diante de Acabe. Eu vou ver quais os versículos para me ler aqui. Eu vou ler o 16. Então foi Obadia encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes aos Baalins. Quem eram os Baalins? Eram os várias adorações a Baal de várias formas que eram chamados de Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 450 profetas do poste-ídolos que comem na mesa de Jezabel. Ok. Eu vou ver aqui o versículo que eu preciso ler mais um pouco. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e divide-o em pedaços e ponham sobre a lenha, para fazerem adoração, né? E eu também ficarei com um novilho. Ok. Vamos para o versículo 27 agora. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atentando à necessidade, ou à viagem, ou a dormir, ou a despertar. E eles clamavam em alta voz e se retalhavam com facas e lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado do meio-dia, deixa eu ver aqui, vou continuar até o 40. Profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecer, porém não houve nenhuma resposta, certo? Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a Elias. Restaurou ele o altar do Senhor, que estava em ruínas, tomou as 12 pedras, aí ele fez toda aquela preparação que eu não vou ler. Eu vou direto para 37. Versículo 37 agora, do 1 Reis 18. Responde-me, Senhor, responde-me, Elias orando, para que este povo saiba que tu és Senhor, que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu as águas que estavam no rego. O que, vendo todo o povo, caiu o rosto em terra e disse: Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nem um deles escape. Lançaram mão deles a Elias e fez descer o ribeiro de Quizon e ali os matou. Então a gente está vendo aqui que Elias fez um desafio contra os profetas de Baal, que é a adoração que Jezabel trouxe, né, do Líbano, da terra de Tiro, da cidade de Tiro. Lembra, gente, quem é essa cidade de Tiro? Quem vai ser essa cidade de Tiro nos últimos dias? Eu já falei sobre ela. Vai ser o reino onde o anticristo vai colocar as suas tendas palacianas dentro da cidade de Tiro, que vai reinar e vai ser a cidade que vai encabeçar o complexo Babilônia nos últimos tempos. Tudo tem um porquê. A gente vai encontrar agora o centro de adoração do mal, que se colocou dentro de Israel. A gente leu sobre o centro de adoração em Pérgamo, né? Agora a gente vai achar o centro de adoração que existia, né, de Satanás, dos anjos caídos, de Baal, de Lúcifer, dentro
de Israel, que eles colocaram dentro de Israel. Então vamos lá. Eu vou agora para 41, vamos continuar. Peraí. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do Monte Carmelo, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olhai para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então ele orou 7 vezes, né? E aí... Vamos achar aqui. Da 7ª vez, eis que levantava do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro de um pouco os céus se enegreceram, com nuvens e ventos, e caiu grande chuva. Acabe subiu o carro e foi para Jezreel. Guardem isso. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos, correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Então Jezreel era a cidade em que Acabe morava com Jezabel. E esta cidade, ela ficava nas proximidades do Monte Carmelo, onde houve aquela adoração que a gente leu agora há pouco. E naquele lugar estava também como é que fala? O templo que era construído a Baal, onde eles adoravam Baal. Tudo naquela região do Monte Carmelo, na cidade de Jezreel. Aliás, era um palácio onde o Acabe e a Jezabel moravam, que era naquela região onde tinha adoração, naquela região onde eles adoravam Baal, no Monte Carmelo, naquela região. Eu vou continuar para vocês poderem entender o que eu estou falando, certo? Então vamos continuar. Vamos lá, espera que eu vou mudar aqui. Vou abrir para vocês aqui, olha lá. A malvada esposa de Acabe, Jezabel, provinha da cidade fenícia de Tiro, como eu falei para vocês, de onde seu pai havia sido sumo sacerdote e rei. Então, a gente também viu que dentro da cidade de Tiro existia um templo pagão grandioso. A gente leu isso agora há pouco. A gente está vendo que ela vinha de Tiro e que ela trouxe essa adoração a Baal dentro da terra de Israel. E essa adoração era feita aos pés do Monte Carmelo, naquela região do Monte Carmelo, onde eles erigiram uma cidade chamada de Jezreel, onde ela morava, que era um palácio onde ela morava com Acabe, e ali nas proximidades estava o templo de adoração a Baal. Ok, vamos lá. Aqui, Jezreel, ela ficava no norte de Israel. E se vocês observarem aqui, ó, é o vale de Meguido, Jezreel. Aqui as colinas de Golã, certo? Elas ficam aqui, as colinas de Golã. Jezreel, que é o Monte Carmelo, e Meguido. Ok, vamos continuar que vocês vão entender tudo que eu estou falando. Vamos lá. Vamos ler aqui, ó. Eu vou até aumentar, que eu quero que vocês leiam junto comigo. Vamos lá. Eu sempre vou ao contrário, né, gente? O Monte de Meguido parece ser uma alusão ao Monte Carmelo, que se eleva acima do vale no qual a antiga cidade de Meguido estava localizada. O Monte Carmelo foi o local de dos maiores confrontos da história de Israel entre os verdadeiros profetas de Deus, o verdadeiro profeta de Deus, Elias, e os profetas falsos de Baal, 1 Reis 18, que eu li para vocês agora. Esse confronto respondeu à pergunta: quem é o verdadeiro Deus? O fogo que veio do céu demonstrou que o Senhor era o único Deus verdadeiro e o único a ser adorado, enquanto a questão espiritual da batalha de Armagedon, obedeceremos a Deus ou ao homem, e resolvido antes que venham as pragas que se posicionarem ao lado do dragão, da besta e do falso profeta. Apocalipse 16, 13. Serão então totalmente controlados pelo diabo, como ocorreu no caso de Judas, levando à crucificação de Cristo. Lucas 22, 3. Tendo escolhido o lado perdedor, eles estarão entre os que clamarão para que os montes os escondam. Apocalipse 6, 16. E leiam também 2 Tessalonicenses 1, 7 e 8. Então a gente está vendo aqui que Meguido, na realidade, era esta região onde a gente acabou de ler, que tinha a cidade de Jezreel e tudo que a gente acabou de ler agora. Então vamos lá.
Os enganosos milagres demoníacos alcançarão sucesso mundial, tendo desprezado os ensinos bíblicos, e as pessoas crerão em uma mentira acompanhada de milagres e engano. Veja 2 Tessalonicenses 2, 9 e 2. Elas se unirão em um propósito simbolizado pela reunião dessas pessoas em um lugar chamado em hebraico Armagedon, que significa monte de Meguido. Meguido não era um monte, mas uma cidade-fortaleza localizada no vale de Jezreel ou planície de Esdrelão, no sopé da cordilheira do Monte Carmelo, e era também um importante lugar estratégico. A gente está vendo que este lugar era um lugar de adoração, onde os sacrifícios a Baal e a adoração e a prostituição, na qual Jezabel, que se dizia, como disse lá em Apocalipse nas cartas, profetiza, trouxe para dentro de Israel, é o lugar onde realmente virou um centro espiritual pagão, maligno, de adoração a Satanás, de adoração aos anjos caídos, de culto a Baal, naquele lugar. Por isso, aquele lugar será o lugar aonde os reis da terra vão se reunir para poder, eu acredito que, juntar forças espirituais malignas para se levantarem contra o Senhor Jesus nos últimos dias. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Aí, deixa eu ver aqui se tem mais. Não, deixa eu diminuir aqui. A gente vai ler agora aqui. O que tem nesse lugar também? Aqui. Descobrimos a porta do Hades. Então, dentro deste mesmo lugar, aonde eu acabei de ler para vocês, também se encontra a porta do Hades. Vamos ler aqui. Era o mais feio de todos os deuses da mitologia grega, com chifres de cabra na cabeça, cascos de cabra ao invés de pés e corpo coberto de pele de cabra. Mas esse deus, metade homem, metade bode, Pan, era alegre e saltitava pelos arbustos e montanhas, tocando flauta de caniço. Era entre as árvores, ele encostava e escarpadas de Cesareia de Felipe, que foi erguida no templo Pan. Na base deste templo havia uma caverna que, por muito tempo, para aqueles que o adoravam, acreditava-se que era a porta de entrada para o além. Os adoradores jogavam cabras no precipício para a boca daquela caverna, na esperança de que seu sacrifício seria aceito por Pan. Então, a boca de Hades ficava também naquela região. Que Cesareia de Felipe já era na época do Senhor Jesus, justamente naquele lugar. Vamos lá. Foi nas proximidades desta gruta, a suposta entrada de Hades, que Jesus prometeu que edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Começando com um pequeno grupo de judeus marginalizados em Jerusalém há 2000 anos, Cristo construiu a sua igreja, que chegou até as portas mais remotas do mundo. E desde que aquele dia até hoje, Satanás tentou destruir a igreja de Cristo e ainda persiste, apesar dos seus controversas guerras de divisões denominacionais. A igreja continua no meio pelo qual Deus anuncia um mundo escuro e moribundo, a luz e a vida que vieram na pessoa de seu filho Jesus. Então a gente está vendo aqui que este lugar também, ele ficava no mesmo lugar. Esta caverna, ela era justamente ali na região do Carmelo, onde é conhecida hoje como as colinas de Golã, onde está Jezreel, onde está a montanha de Meguido, e a gente vai ler o porquê que este povo se juntava, vou a vocês, na terra de Meguido. Vamos lá para Apocalipse, no capítulo 16, onde mostra para nós por que eles se juntarão na terra de Meguido. Então, vamos lá. O sexto flagelo. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes às rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigiram aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então qual o lugar, gente, que este povo foi se reunir, ou vai se reunir nesses últimos dias, para juntar forças espirituais, para se unir espiritualmente falando, com a adoração pagã,
o lugar onde é conhecido como a porta do inferno, ou o lugar onde os cultos pagãos se tornaram algo que impregnou aquela região. Tanto é que foi lá que Deus mostrou que ele era Deus na época que Elias orou. E vai ser lá que o Senhor vai enviar, que vai descer, aliás, que vai enviar o poder dele para destruir Satanás com a espada da sua boca. Ele não vai guerrear naquele lugar, mas ele vai destruir aquele lugar e vai arrastar todos aqueles para aonde? Para o lugar onde vai acontecer a última batalha, que fica onde? Em Joel. A gente vai lá para Joel no capítulo 3 e a gente vai ver para onde eles vão ser arrastados. Joel no capítulo 3. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e Jerusalém, congregarei todas as nações e farei elas descerem ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo, por causa da minha herança Israel, a quem eles espalharam por entre os povos, repartindo a minha herança entre eles. Então, o vale de Josafá, ou o vale de Cedron, que fica justamente entre o Monte das Oliveiras e a porta que fica de frente do Monte das Oliveiras, que era a porta de Jerusalém, aquele vale será o vale da última batalha. Mas eles serão arrastados para lá. Deus vai destruir o lugar de adoração pagã deles. Deus vai destruir tanto a cidade de Pérgamo, que eu acredito, por causa do seu culto pagão, onde o trono de Satanás habita, porque de lá vem o anticristo, da linhagem daquele povo vem o anticristo, e a gente acabou de comprovar isso lendo, tanto no histórico como na palavra, e ele também vai destruir o lugar onde Jezabel, que era princesa de Tiro, a cidade que trouxe toda a adoração pagã, que tinha um templo pagão de Baal, e que trouxe essa adoração pagã para dentro de Israel, quando ela casou com Acabe, fez toda essa adoração ficar ali no pé do Monte Carmelo, na terra de Jezreel, onde tem essa caverna que se chama a Porta de Hades, onde tem toda essa adoração. Ele vai destruir este lugar, para mostrar para o mal que com a espada da boca dele, que é a espada de dois gumes, ele vai destruir Satanás, ele vai destruir Lúcifer, ele vai destruir os servos do diabo, ele vai destruir o anticristo, ele vai acabar com todo o culto pagão, ele vai destruir os poderes do inferno, ele vai acabar com tudo. Eu acredito que eu já terminei, eu só vou mostrar para vocês aqui, segundo Reis 9, para mostrar para vocês sobre a morte de Jezabel, que ela morreu em Jezreel também, e como ela foi amaldiçoada, que os cachorros comeriam a carne dela. Segundo Reis 9. Só pra gente acabar, gente. Eu sei que o vídeo hoje ficou grande e a pessoa tem que prestar muita atenção para ela poder entender, né, o que está sendo falado. Segundo Reis 9, 30 a 37. 30 a 37 aqui. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel a soube, então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Então tá, ela enfeitou, vamos lá. Entrando ele, havendo comido e bebido, disse: olhai para aquela que é maldita e sepultai-a, porque é a filha do rei. Ah não, aquela já tinha morrido, vamos voltar aqui. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: teve paz em Zerim, que matou o seu senhor? Levantou-se o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem é um dos teus eunucos que olharam para ela? Então disse ele: lançai-a daí abaixo. E lançaram-no abaixo e foram salpicados com o sangue na parede os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele, havendo comido e bebido, disse para que eles fossem lá enterrá-la. E eles foram lá. Aí existia no que? Uma praga sobre ela. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse: esta é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias, o tebita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da eira. Então se cumpriu a palavra de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. Então Jezabel foi jogada pela janela e os cachorros comeram a carne de Jezabel dentro da cidade de Jezreel, que era onde ela morava. Aqui ela já estava mais velha, Acabe já tinha morrido, e o reino dela, o filho dela, tinha sido morto por Jeú, e acabou-se ali o reino físico de Jezabel, né? Mas nós sabemos que o lugar que ela criou de adoração prevaleceu e tem prevalecido, porque é o lugar onde vai se reunir os reis da terra com os seus anjos caídos, com o anticristo, para juntarem forças espirituais para irem guerrear com o Senhor Jesus. Mas serão destruídos com a espada da sua boca, porque a espada do Senhor, ela, que é a palavra, ela destruirá eles e a julgará.
Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei. Fiquem com Deus e até a próxima.